Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Aqui é o Dr. Paulo, bem-vindo ao Medicina Natural. E hoje é nosso primeiro podcast aqui no início desse ano. Antes de mais nada, desejo, é claro, para você um feliz ano novo, muita paz, prosperidade, harmonia aí na sua vida e, claro, essencialmente, muita saúde. Bom, hoje nós vamos abordar um tema muito especial que as pessoas têm muitas dúvidas e também faz muita confusão entre um termo e outro. Artrose e artrite são coisas diferentes e hoje nós vamos falar sobre isso. Bom, eu acredito que você já ouviu falar sobre artrose. Artrose é o desgaste das articulações. Quando você tem um desgaste na articulação, o diagnóstico é feito através de uma densitometria óssea, uma ressonância magnética, para verificar aquela articulação desgastada. Até que ponto desgastou, houve uma deformidade no osso e assim por diante. Geralmente a artrose, ela tem um nome conhecido também, que é osteoartrite, por isso a confusão. Então, é uma doença articular, é a doença da cartilagem. E a cartilagem é o tecido que cobre as extremidades do osso. Cada osso ou extremidade tem uma articulação. É como uma dobradiça. E é lá que a gente, claro, tem os movimentos suaves, os amortecedores dos golpes, etc. Quando existe um desgaste dessas articulações, a gente chama de artrose. Mas, doutor Paulo, o que causa isso? Bom, primeiro, com o avançar da idade, acontece a artrose, que envelhece a articulação. Na verdade é assim, nós temos um processo de reparo da cartilagem. E esse processo, com o envelhecimento, ele diminui. Então ele aumenta o risco de degenerar. Segundo é que às vezes eu faço algumas atividades que impõem aquele chamado estresse repetitivo. Tem algum esporte que eu faço, uma academia que às vezes eu faço de forma errada. Então eu vou aumentando o risco da degeneração. E isso é importante a gente entender. É o desgaste, eu vou acelerar. Então, trabalhos físicos, esportes, preciso ter um cuidado com a articulação. Agora, uma das causas essenciais que, no meu ponto de vista, é muito focado dentro da área de fisioterapia, reumatologia, ortopedia, que é uma causa da artrose, é o excesso de peso. O excesso de peso aumenta a carga sobre as articulações, especialmente o quê? Nos quadris e no joelho. E aí, é claro, desgasta. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o peso. O quarto ponto são as lesões e os traumas. Às vezes, lesões passadas, lá atrás, podem levar a um desgaste mais rápido da cartilagem, depois lá na frente. E também tem a genética. Cada um tem uma predisposição diferente, familiar, para uma artrose. Isso de indivíduo para indivíduo. Bom, muito bem. A partir daí, eu já sei que essas causas, eu preciso ter uma prevenção para não ter artrose. A primeira delas eu falaria para você, cuidado com o peso. Excesso de peso sempre aumenta a carga sobre a articulação e vai comprometer quadril e joelho. Então, se hoje você tem artrose, primeira coisa, diminuição de peso. Bom, mas nós temos suplementos naturais. Quais são esses suplementos? Bom, vamos lá. Primeiro de todos, todo mundo já conhece, que é o cúrcuma, que ele é um anti-inflamatório e um antioxidante. Falou em artrose, é cúrcuma. Falou em artrose, é óleo de peixe, que é o ômega 3, que reduz a inflamação e pode ajudar nessa dor articular também. Falou em artrose, a gente fala de colágeno. Por quê? Porque ele auxilia na manutenção e na reparação da cartilagem. O colágeno tipo 2 é importantíssimo. E eu sempre coloco o quarto ponto, que muitos ortopedistas, reumatologistas indicam. O que ajuda na reconstrução da cartilagem? Uma substância, um grupo de substâncias chamado glucosamina e condroitina, que alivia a dor e ajuda a reconstruir a cartilagem. Então, vamos lá.
Primeiro, ômega 3, colágeno, cúrcuma e, claro, glucosamina e condroitina. Esses são os suplementos para artrose. Pensando nisso, no próximo podcast eu vou falar sobre artrite, que é diferente da artrose. Vamos lá. A artrite é um termo usado para descrever a inflamação nas articulações. E existem muitos tipos de artrite, sendo a artrite reumatoide uma das mais comuns. E ela é bem simples de ser detectada, inclusive no exame simples de sangue, chamado fator reumatoide. Eu vou lá, peço fazer o exame de sangue e faço o fator reumatoide. Deu positivo, então eu tenho artrite reumática. E quais são as causas da artrite? Bom, na artrite reumática, o sistema imunológico ele ataca suas articulações. É um erro que existe dentro do sistema de defesa imunológico. E é uma característica hereditária. Ah, minha mãe teve artrite reumatoide. É bem provável que você tenha, tem que fazer o exame. Tá? Então, é um erro do sistema imunológico. Não existe ainda uma comprovação mais profunda de todos os mecanismos envolvidos. Mas a gente já sabe que é justamente isso. Também, algumas infecções podem desencadear artrite. E também, é claro, fatores como exposição a toxinas, fumo, também pode contribuir para desenvolver a artrite. Então, é muito claro que aqui é uma inflamação. Tem uma diferença entre um e outro que precisa ficar muito bem claro. E claro, também, a gente precisa fazer os exames certos para diferenciar um do outro, certo? Muito bem. A área afetada da artrose, como eu falei, joelho e quadril. A área afetada da artrite pode ser também joelho, pode ser tornozelo principalmente, as mãos, inclusive, tem uma tendência de atrofiar os dedos. Perfeito? Perfeito. Então vamos lá. Agora vamos aos suplementos. Quais serão os suplementos mais indicados para a artrite? Então vamos lá. Primeiro, o ômega 3. Igual a artrose, porque é um anti-inflamatório. Então vai reduzir aquela rigidez articular. Segundo, é igual no artrose também, a cúrcuma, porque é anti-inflamatória. Terceiro, muita gente não sabe, mas o óleo de prímula é ótimo para a artrite. Por quê? Reduz a inflamação. Quarto, vitamina D e o cálcio são essenciais para a saúde dos ossos e ajuda a gerenciar os sintomas da artrite. Então, nós temos aqui alguns suplementos essenciais que podem ajudar na prevenção ou mesmo na diminuição dos problemas dores articulares. Então vamos lá. Artrose e artrite são muito diferentes. Como dito, um é simplesmente degenerativo, que é a artrose, está desgastando a articulação. O outro é o inflamatório, é a artrite, que está causando uma inflamação da articulação. Um degenera, o outro inflama. As causas, você sabe, artrose natural, pela idade, pelas lesões, excesso de uso das articulações, lembra-se do peso. E na artrite já não, é uma resposta imune anormal. É uma doença autoimune que a gente chama. Na artrose tem dor articular, tem rigidez, perda de mobilidade e tem um inchaço que às vezes pode acontecer. Já na artrite tem dor, tem inchaço, tem vermelhidão, porque é inflamação, calor nas articulações e rigidez logo pela manhã. Então, a gente tem uma diferença entre um e outro. Área afetada da artrose, joelho, quadril principalmente. Área afetada da artrite, geralmente mão, joelho e tornozelos. Tratamento, tem que ser usado os medicamentos anti-inflamatórios. E a gente já citou alguns suplementos ideais para isso. Progressão. Bom, a progressão da artrose ela é lenta. Ela vai piorar com o tempo. Então, preciso prevenir. A progressão da artrite pode ter surtos de artrite. Por isso que eu sempre tenho que manter a inflamação sob controle. Então, aqui tem algumas características que vai fazer toda a diferença aí para você entender artrose e artrite. E eu espero
que você tenha apreciado o nosso podcast e se precisar de qualquer suplemento, fale conosco. Nós indicamos, passamos valores e, claro, temos a loja nossa especial com todos os produtos e informações para você. Qualquer dúvida, estamos aqui à sua disposição. Um abraço e, claro, um feliz ano novo para você.